Olá, boa noite a todos. Começamos agora a nossa aula de gestão de pessoas aqui no curso de Estética e Cosmética. Faz tempo que vocês não me veem, né? Então resolvi fazer um vídeo aqui com o meu rostinho. Só para vocês lembrarem do professor, falar, pô, não é que o professor existe? Né? Eu coloquei esse fundo bonito aqui atrás, aqui, que é para dar uma animada em todo mundo, né? Todo mundo ficar contente aí. Porque a gente fica na quarentena, então a prainha aqui, legal, né, gente? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu vou começar comentando do caso clínico, né? E o caso clínico foi feito na semana passada, né? Colocado no sistema. Ele foi individual. Ele ficou no sistema por 24 horas, né? E aí você teve a opção de fazer, era sobre o plano de negócio, era bem tranquilo, não tinha grandes dificuldades, né? E como que eu avaliei ele? Eu avaliei de uma maneira simples. Né? Você fez, você demonstrou interesse, entrou no sistema, né? Escreveu, o que você escreveu está coerente e tal, mesmo que não tenha sido com muita profundidade e tal, eu vou considerar como feito e você recebeu a pontuação do caso clínico. Agora, se você entrou, escreveu uma coisa nada a ver, ou você não fez, né, aí não tem como salvar. Se você, ou seja, se você fez um cheiro da coisa, eu considerei a sua pontuação, tá? Então não tenho muito certo ou pouco certo. Ou está certo ou está errado. Então se você foi em linha, fez, tal, beleza. Olha, e para esse tipo de correção, é lógico que eu peguei bem leve. Tá? Você falou mais ou menos sobre o assunto, para mim, tranquilo. Bom, aí vamos falar primeiro de gestão de recursos humanos, né? Então, esse era o vídeo que eu deixei à disposição para vocês para assistirem na aula passada, junto com o case. Eram dois vídeos simples que totalizavam um tempo curto, né? E a ideia era justamente você ter um aperitivo do que seria a aula de hoje, que é uma aula curta também, né? Que eu tenho certeza que muita gente não viu o vídeo, eu dei uma olhada hoje no YouTube, né? Muita gente não acessou, ao contrário dos outros, que sempre tem bons acessos, e eu acredito que seja porque as pessoas foram fazer o caso clínico, então também não repreendo. Então, eu vou pedir para quem não assistiu que assista aos vídeos, o link está na aula anterior. Né? A aula anterior que eu postei tem as instruções do caso clínico e as instruções dos dois vídeos. Então, você pega, acessa lá, e aí você consegue fazer lá assistindo uma boa. Tá joia? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre recursos humanos. Como a própria palavra diz, né, recursos humanos. Humanos somos nós, pessoas, né? E para a empresa, nós somos vistos como um tipo de recurso, ou seja, ela precisa, para atingir os objetivos dela, ela precisa de gente, de ser humano trabalhando, pensando e agindo de forma a conseguir fazer as coisas. Então, utilizar as habilidades do ser humano para conseguir organizar a sua empresa e, por fim, ter uma situação positiva, né, com aquilo que ela espera, né? Bom, então o RH, ele nada mais é que um departamento que ele pensa em como melhor trabalhar o ser humano dentro dos objetivos da empresa, né? E então, antigamente, a visão que se tinha da RH era, é quem contrata, é quem manda embora, né? E bem simples assim, né? Quem bate o cartão, né? Calcula nosso salário, bate o cartão, né? Era uma visão bem simples, né? E hoje é muito mais que isso, né? É bem essa visão de onde a empresa pensa em estar nos próximos anos e que tipo de material humano ela precisa ter para conseguir atingir esses objetivos, né? Então, hoje ela faz estudos mais profundos para o RH, no sentido de compreender melhor cada cargo e quais são as necessidades de cada cargo e dentro da estratégia global da companhia, né? O que a empresa pensa na sua atuação pelo mundo, seja uma pequena empresa, uma empresa de uma pessoa só, seja uma empresa com milhares de funcionários. Você tem que saber para onde você está indo e aí que tipo de
de comportamento e tipos de pessoas que essa empresa precisa ter, né? Isso é o básico, né? Bom, então, basicamente, a gente fala que gestão de pessoas se divide em prover os recursos humanos, né? Aplicar os recursos humanos, recompensar as pessoas, manter os recursos humanos, desenvolver esses recursos humanos e monitorar os recursos humanos. Não precisa decorar, mas só para você entender. Você precisa prover, você precisa ter gente que, dentro do que é o quadro esperado da empresa, dos objetivos dela, as pessoas façam aquilo, aplicar os recursos humanos, ou seja, você ter como enxergar o que está sendo feito, né, e fazer as mudanças necessárias nisso, recompensar as pessoas por aquilo que você viu que precisa que a pessoa faça, e então quanto você precisa pagar, né? Não só dinheiro, mas vários tipos de recompensa. De repente você vai ver que você vai recompensar com outros benefícios, um plano de saúde, um carro, um telefone, por exemplo, né? A manutenção dos recursos humanos, o que é preciso para os recursos humanos, né? O departamento em si, ele se manter e ter uma estrutura em ordem. O desenvolvimento dos recursos humanos, o que precisa para estar melhorando, quais ferramentas de análise e tal, e essa monitoração, né? Esse acompanhamento constante para poder estar retroalimentando o departamento de informações, no sentido de estar sempre melhorando essa atuação dentro de recursos humanos. Bom, a visão moderna de RH é um RH estratégico, né? Por que estratégico, né? Porque, conforme eu disse para vocês, hoje o RH está atrelado à estratégia da empresa. Então, hoje a empresa é de um jeito, mas ela se vê daqui a alguns anos de uma maneira diferente, atuando num mercado diferente, com certas características. Então, ela vai ser líder em alguma coisa, ou ela vai ter como principais características, por exemplo, ter uma melhor tecnologia, ou, de repente, ela vai até mudar, vai para outra área, outro mercado e tal. Bom, visto que da direção parte uma estratégia de onde estará dentro de 1, 2, 3, 5 anos, cabe ao RH entender o que é preciso ter de gente nesses períodos para atingir aquilo que a empresa espera nesses 1, 2, 3, 5 anos. Né? Porque, por exemplo, se daqui a um ano você quer estar em algum lugar, quer dizer que você vai precisar de gente trabalhando para esse um ano. Né? E tem gente que você não tem, e tem gente que você tem, mas de repente ela não está ali redonda no que você precisa para daqui a um ano. Então, o que quer dizer redondo? A pessoa não está preparada e não está com as habilidades necessárias, né, completamente daquilo que vai ser preciso dela daqui a um ano. Né? Então, o RH, lá na parte grifada, só pode ser estratégico se a empresa tiver essas diretrizes bem definidas e focadas, especialmente no que diz respeito à participação das pessoas na organização. É como um time de futebol. Eu tenho que saber que tipo de campeonato eu vou jogar, né? Isso para qualquer esporte. Estou dando exemplo de futebol, mas você tem que saber quais campeonatos você vai jogar para entender quais são os times que estão lá, qual a grandiosidade desses times e desse campeonato, né? E o que você espera ter de retorno, seja financeiro, né? Tudo, entender onde você está pisando, qual que é os jogos que você vai encarar, para entender que tipo de peças você vai ter no seu time. Seja o técnico, seja jogadores em geral, seja lá, por exemplo, massagistas, seja fisioterapeuta, nutricionista. Então, você tem essa noção de onde você quer estar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, por exemplo. E qual estrutura você vai formar. Isso vem da direção da empresa. Então, o RH ele tem que entender o que é preciso para contratar as pessoas certas. É lógico que não é o RH que define quem é contratado, mas o RH senta com cada departamento, entende a importância de cada departamento no conjunto, o que ele vai precisar fazer em 1, 3, 5, 10 anos, e as peças necessárias, e vai correr atrás, seja para contratar, seja para qualificar as pessoas que estão lá dentro, para conseguirem atingir esses objetivos que a empresa tem. Né? Bom, então, o RH ele perdeu essa visão de um prestador de serviço que gerava despesa. Né? Antigamente, como eu falei para vocês, era aquela visão.
contrata, manda embora e bate o cartão, como falava, né? Fecha o cartão de trabalho das pessoas com o salário. Então, era visto como uma despesa mesmo, né? Empresas que tinham departamento de RH dentro delas, né, olhavam o RH como uma coisa assim, precisa ter, mas só dá despesa, né? E hoje isso mudou, porque a partir da hora que você vê como um departamento que compreende o que é preciso, né, fazer com as pessoas que estão lá dentro da empresa para moldá-las a fim de que a empresa tenha um sucesso maior dentro do mercado que ela atua, né? Então você começa a falar, opa, ela é extremamente importante, porque ela vai estar avaliando sempre as pessoas, suas habilidades, suas capacidades e conversando com cada um dos técnicos, vamos chamar assim, que são, por exemplo, os gerentes de cada área, né? Para entender as peças que tem em cada área, as pessoas que tem, avaliando essas pessoas e vendo se está legal o time, está composto de maneira positiva, de forma a trabalhar os objetivos dentro de cada período para a companhia, para a empresa, para a organização, né? Então, são extremamente importantes. Hoje, então, o RH tem uma visão diferenciada, uma visão que antes não tinha, né? Então, tá lá, o novo RH assessor na formação de macro diretrizes da empresa. Como ele trabalha dentro dessa estratégia, ele consegue, através disso, alterar os resultados que a empresa vai ter, né? Ele agrega valor através do capital humano. Você está trazendo gente que você sabe que é importante para a empresa, porque ela pretende ser daqui 1, 2, 3, 5 anos. Você está pegando as pessoas e moldando e colocando ali talentos que a pessoa, de repente, hoje não tem e que vão ser necessários, ou seja, elas chegam preparadas para o jogo, né? Ou seja, para atuar no mercado na posição que a organização deseja naquele espaço de tempo que é requerido, né? Ela cuida e desenvolve desses talentos, né, as pessoas que estão lá dentro, porque também você tem que se preocupar não só em desenvolver, mas em cuidar para que a pessoa esteja bem. Não adianta você ter o melhor jogador do mundo, que ele sozinho não vai jogar com um time que não joga, né? Ele precisa, então, ter toda uma estrutura junto, outros jogadores, tudo, né? Toda uma situação para que dê certo. Uma empresa é igual, né? Então, ela cuida do desenvolvimento individual e organizacional. Ela enxerga a peça e o todo. E como essa composição é feita da melhor maneira para que o resultado final seja um resultado positivo, né? Outro pensamento do novo RH é desenvolver e aplicar políticas de manutenção de RH. Ou seja, ela tem uma prática de RH eficiente e cada vez mais aperfeiçoada, de forma a entender cada vez de uma maneira melhor os colaboradores e onde a empresa quer chegar para fazer esse meio de campo de uma maneira legal. O novo RH, lógico, ele impacta diretamente no aumento da receita, porque se você começa a ter a empresa mais bem posicionada com as estratégias, as pessoas mais qualificadas e prontas para trabalhar dentro dessa estratégia, teoricamente você vai ter um time mais qualificado para jogar aquele jogo que foi estudado, aquele mercado, né, aquele cenário com concorrentes, fornecedores, tudo mais, né, e consumidores. Então, se você fez isso de uma maneira legal e o RH apoiou isso com as estratégias, com as pessoas desenvolvendo esses talentos, a tendência é que você se dê melhor naquele campeonato. O resultado de dar melhor no campeonato do mercado, o que é? É você ter uma participação maior, uma rentabilidade maior, uma lucratividade maior, né? Então, o novo RH, ele se preocupa muito com essa visão de qualidade total, né? Quanto mais você consegue deixar o time melhor, mais qualidade ele vai ter, né? E o resultado final vai ser melhor. Por isso a visão de qualidade total. Você quer chegar numa gestão de ponta a ponta, vamos dizer assim, perfeita, né? Com uma equipe que faça a coisa girar, que dê legal, certo? Ou seja, a empresa vai jogar melhor o jogo dela no mercado, né? Bom, então hoje a visão moderna de RH é baseada em gestão por competências, né? A gestão por competências visa instrumentalizar o departamento de recursos humanos e gestores das empresas para realizar gestão e desenvolvimento de pessoas com foco, critério e clareza. Então, o que isso quer dizer? A empresa ela se vê daqui 1, 2, 3, 5 anos em algum lugar, então
quais departamentos ela vai precisar ter e o que esses departamentos precisam ter de talentos e habilidades para que isso consiga ser feito, né? E aí, dentro de cada departamento, você tem diferentes cadeiras, diferentes profissionais. E quais são as competências requeridas para cada uma das situações, né? Cada um desses profissionais, para que eles atuem e você tenha um time como resultado, um time legal, né? Que dê certo e que fique melhor que seus concorrentes. Então, a visão é essa, né? Então, antigamente você via a administração de uma empresa com o olho da administração clássica, mas de longe, né? O diretor trabalhando e cada gerente falando, olha, eu preciso que faça isso e que tenha esse tipo de pessoa. Hoje, o RH, ele entra como alguém que está constantemente conversando com diretoria, gerência, e compreendendo cada vez mais o dia a dia de cada um dos departamentos e a sua importância para o resultado final da companhia, de uma empresa, né, a fim de compreender cada cargo, o que é preciso, né, e avaliar essas competências e ter, então, o desenvolvimento das pessoas lá dentro ou contratar de fora o que for preciso para que aquele departamento atue de uma maneira melhor. Então, hoje ele é mais ativo, ele conversa, ele não é mais um agente passivo que simplesmente bate cartão, né? Aí entra lá, mapeamento e mensuração por competências. Através do mapeamento e mensuração por competências, são identificados os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a execução das atividades de um cargo ou função e mensurados os graus ideais para cada grupo de competência. E aí que eu quero que você entenda, né? Dentro dessa visão que eu estou te falando, de entender cada departamento, cada situação, cada pessoa que é necessária em cada departamento para ser feito, por vezes você acha que uma pessoa com um certo currículo, ela está pronta para fazer algo. E você vai ver, não é bem assim. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá, você é do departamento financeiro. E no departamento financeiro, vamos ver que você tem 2 cargos. Tá? É só um exemplo, uma suposição. Então, um cargo é uma pessoa que ela faz o fluxo de caixa. Lembra a aula de finanças que a gente teve? Então, ela faz o fluxo de caixa. Então, essa pessoa, ela olha o que tem para entrar, o que tem para sair, as entradas de dinheiro, as saídas de dinheiro e tal, e acompanha isso, faz as projeções futuras e tal, e beleza. Tem uma outra pessoa que trabalha no financeiro, que é uma pessoa que faz o controle de entradas e saídas. Em que sentido? Ela viu quem pagou e quem não pagou, né? E o que você tem que pagar também. O que eu quero dizer? Essa pessoa é a pessoa que dá baixa nos boletos. Você vendeu uma coisa, gerou um boleto, né, por exemplo. E aí o boleto venceu dia tal. Esse boleto foi pago ou não? Então a pessoa acompanha isso. E você também tem que pagar as coisas, essa pessoa vai verificar se tudo que tinha que ser pago no dia foi pago. Ou seja, um trabalho mais, vamos dizer assim, mais de formiguinha. Olhar cada detalhe, cada coisa e tal. Tem um trabalho mais de gestor, de acompanhamento do contexto, do lançamento de tudo e ver quais são as consequências disso, uma visão analítica. O outro não, é uma visão operacional. Ele tem que verificar o dia a dia se aquilo foi pago, foi recebido e ticar, ó, foi pago, não foi. E nos casos do que não foi pago, ele de repente ele tem que ligar para falar, viu, olha, você não pagou, o que a gente pode fazer e tal. Então, são pessoas que, apesar de trabalhar no financeiro, cada um tem um perfil diferente. Uma tem um perfil analítico, ele trabalha com ferramentas, softwares, e tem uma capacidade de trabalhar nesses softwares de maneira mais avançada, ele estuda muito as projeções, né? Então, é uma visão de trabalho, é uma forma, ele tem algumas competências, tem alguns conhecimentos e habilidades que estão ligados a este cara, né? A outra pessoa que acompanha ali, por exemplo, os boletos, se foram pagos ou não, e liga para conversar e tal, negociar, essa pessoa tem um outro perfil, né? Enquanto a primeira pessoa ela é mais analítica e reporta isso para a diretoria, né? Essa outra pessoa que vê os boletos, ela não tem uma capacidade analítica tão grande, porém, ela é uma pessoa que tem uma visão mais pontual e ela tem que ter uma habilidade de também saber conversar. Por quê? Porque ela está ligando para os clientes e conversando e negociando a situação,
né, de pagamento e tal. Então, apesar dos dois lidarem com números, tem que ter habilidade para contas, acompanhamento, organização e tal. Um tem que saber conversar, saber falar muito pelo telefone, resolver as situações por telefone, negociar, tem que ser um bom negociante, né? E tal. O outro, ele é um cara mais analista, então ele é um cara que ele tem que entender a visão da empresa, sentar com a diretoria, explicar, mostrar quais são as projeções futuras. Então, são habilidades distintas, diferentes. Então, apesar dos dois serem do financeiro, cada um, né, precisa ter habilidade e atitudes que são diferentes. E aí que entra o mapeamento e mensuração por competência. Você entender em cada um dos postos, né, de cada departamento, o que é preciso ter daquela pessoa para ela atuar bem dentro daquele cargo, né? E normalmente as pessoas não têm todas as habilidades. Às vezes você tem a pessoa que tem uma boa formação, trabalhou um tempo naquilo, em outras empresas, mas de repente na tua empresa tem algumas características essas que precisam ter, né? E aí que entra, eu vou ter uma pessoa assim, só que eu preciso lapidar essa pessoa, né? Bom, dentro dessa visão que está a seleção por competências, olha lá. Ó. A seleção por competências são realizadas entrevistas comportamentais visando identificar se o candidato possui o perfil ideal para a vaga de emprego, né? Então, antigamente, o cara tem esse currículo, já trabalhou com isso, então tá bom, essa vaga aqui, tá em linha com ele, porque ele sempre trabalhou com isso, né? Hoje é visto mais que isso, né? Com o exemplo que eu dei ali do financeiro, então hoje é visto lá, o camarada ali, ele tem habilidade para falar no telefone, ele tem habilidade para negociar, ele tem coisas que, de repente, no currículo está a formação dele, ele trabalhou em algumas empresas, mas ele no dia a dia ele demonstra a capacidade de fazer isso, né? Então, a empresa pode contar com ele em relação a isso? 100% das habilidades, realmente é difícil um candidato ter. Mas você, pelo menos, você tem uma noção de você precisa que a pessoa tenha tais características, né? Então, você, na hora que está avaliando um grupo, você vai ver quais são as pessoas que chegam mais perto dessas características junto com o currículo dela, né? E aí, nesse cruzamento, você consegue chegar naquele um ou dois que você fala assim, esses são os melhores para esse tipo de cargo, né? Então, não necessariamente quem tem o melhor currículo é o que ganha vaga. É muito comum, por exemplo, o pessoal fazer entrevista de emprego e falar, tinha um monte de gente fera e eu peguei a vaga, tal, né? E a pessoa não entende. A partir da hora que você trabalha aqui por seleção de competências, você começa a entender. O que vale não é só se a pessoa tem um mega currículo, né? Vale também algumas características que a empresa está explorando. Então, de repente, a empresa vê em você algumas coisas que ela fala, te falta uma parte em conhecimento técnico, né, em relação aos outros que estão presentes aqui disputando a vaga. Por outro lado, você tem algumas coisas, no que diz respeito ao comportamento, que vão em linha com a cultura da empresa, que a gente percebe que você tem, por exemplo, uma proatividade, coisas que são importantes para o resultado final da companhia. Então, para você jogar no nosso time, é importante esse tipo de característica, né? Então, aí, de repente, você que é o chamado, né? Então, isso veio da seleção por competências, né? E entra lá, avaliação por competências. É verificado se o perfil comportamental e técnico dos colaboradores de uma corporação estão alinhados ao perfil ideal exigido pelos cargos e funções. Então, você está lá dentro, ou que nem para ser contratado, né? Você é avaliado, seja antes, seja você estando lá dentro, a cada, por exemplo, 6 meses, um ano, né? Avalia-se, né? O que você fez nesse período, como que isso ocorreu, né? E isso mostra o quê? O que você evoluiu em alguns critérios, alguns quesitos, né? Então, você melhorou, você fez alguns cursos, você também na forma de agir melhorou quanto pessoa em relação a algumas coisas e tal. E também, olha, a empresa espera, como a gente quer daqui um ano estar em tal lugar, 3 anos em tal lugar, a gente espera que você tenha tais habilidades futuras, ou seja, a gente espera que você melhore nisso, naquilo outro. Ou seja, a pessoa fica sabendo o que a empresa espera e o que ela tem que melhorar. E quem trabalha assim em empresa sabe como é difícil. Por vezes você trabalha e não se sente valorizado, né? E essa é uma forma que você tem um retorno. Olha, você tem esse tipo de comportamento e esse tipo de habilidade, conhecimento técnico, né? Então,
a gente espera que você, daqui 1, 2 anos, chegue nesse outro estágio, né? Então, a gente espera que você melhore nesses critérios, né? Que é isso que nós vamos precisar de você daqui a um tempo. O que é positivo disso? Positivo, primeiro, você sabe para onde você tem que ir, o que você tem que melhorar, né? E segundo, você está entendendo para onde a empresa quer ir e se aquilo, esse conjunto todo, é interessante para você. Se não for interessante para você, aí você já começa a pensar, pô, aqui não é o lugar que eu quero ficar, eu vou para outro lugar. Ou seja, para a empresa é bom porque ela não vai ter alguém infeliz lá dentro. E para você é bom porque você não vai ficar infeliz num lugar trabalhando com uma coisa que você não gosta, né? Então, de repente, você vai procurar outros caminhos e todo mundo vai ficar feliz. Ou, por vezes, dentro de toda essa conversa, percebe-se que você se encaixa no quadro em outros locais da empresa e que você seria feliz e a empresa também, se você ficasse lá. E, de repente, você consegue mudar de área, mudar de setor e ter um resultado extremamente positivo, se não, por vezes, até melhor, né, dentro daquilo que é esperado, né? Então, isso é extremamente positivo, né? É muito bom. Então, repito, não fica só esse negócio de, seu currículo é esse, vai esse, não, é uma coisa mais, é um conjunto de coisas, né? Então, isso é muito bom, né? E lembre-se, isso vale para uma empresa de uma pessoa ou de 1000 pessoas, porque você, se você tem o seu centro de estética, que é só você tem que entender, daqui a um ano, onde que eu vou estar? Daqui 5 anos, o que eu vou ser? Eu vou crescer? Vou ficar desse tamanho? E o que precisa ter? Hoje eu sou desse jeito, né? Eu sou mais retraído, tenho dificuldade para conversar, não gosto de atender o telefone, não sei cobrar, né, das pessoas, por exemplo, né? Então, são coisas que você precisa melhorar. Eu vejo que eu, para trabalhar tais coisas técnicas, né, não sei, uma pintura de cabelo, uma limpeza de pele, não sei, né? Tô dando exemplos, né? Isso eu sou muito bom, isso eu não sou tão bom, isso tal, as pessoas me procuram muito para tais coisas. Então, você vai vendo também quais são as características onde você está melhor, né? E você começa a entender, olha, eu vejo que no futuro tais coisas aqui no mercado de estética vão ser muito bom, eu tenho que me preparar para isso. Então, você começa a ter uma visão mais complexa, seja você como pessoa, o que você tem que melhorar, seja no conjunto técnico, né? O que você também tem que estudar, né? Então, isso é muito bom, tá? O que você tem que estudar, tem que praticar. Bom, então, quando a gente já fala disso, de estudar e praticar e ver o que você precisa melhorar, a gente está aqui no plano de desenvolvimento por competências. Né? Por meio do plano de desenvolvimento por competências, procura-se aperfeiçoar e potencializar o perfil individual de cada empregado através de ações de desenvolvimento. Né? Então, se você escutou tudo que eu falei até aqui, e você escutou, você entende que você agora tem que ver o que você vai precisar melhorar e quais pontos e que estágio você pensa em estar daqui a um tempo. Se você trabalha numa empresa, a empresa vai te falar, é isso. Se você não trabalha, você vai ter que fazer isso para você mesmo. É importantíssimo, né? Então, por quê? Porque isso vai garantindo que você vai melhorando e você vai vendo, primeiro, você tem que ter uma estratégia, um objetivo de vida. Segundo, dentro disso, você vai ter que olhar o que você precisa desenvolver para que isso dê certo, né? E terceiro, você vai ter que criar uma escala para entender o que você precisa melhorar em cada um desses fatores e se cobrar nisso, desenvolver nisso. Né? E de tempos em tempos se avaliar em relação a isso. Né? Por isso que eu falei, uma empresa faz isso e você também pode fazer isso. Todas as empresas fazem isso, professor? Não, muitas empresas não fazem isso. Eles não têm essa visão. Né? Elas trabalham ainda de uma maneira antiquada. Né? Mas hoje essa é uma visão moderna e as empresas estão investindo cada vez mais nisso. Por quê? Porque você consegue atingir melhores resultados. É como se você tivesse um time, né, que tem um técnico, e esse técnico ele não tem dados nenhum sobre esse time. Então ele fala, vamos treinar aí, bate uma bola, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal, opa, jogo. Né? Então ele não sabe se um camarada está machucado, se o outro está, de repente, psicológico abalado, se o outro lá, de repente, né, não está podendo fazer alguma coisa. Ou seja, ele está pondo o time para jogar sem saber, né?
e tal. E outra coisa, ele também, nós estamos com um goleiro ruim, você vê que vida, né? Estamos com um goleiro ruim. Tá? Ou seja, você não tem nenhum trabalho de desenvolvimento do goleiro ou de contratação do novo goleiro. Nós temos um goleiro que é bom para pegar pênalti, por exemplo, né? Mas para o jogo, dia a dia, ele não é tão bom. Opa, então peraí, então, de repente, precisa mandar ele embora? Não, tem muito jogo que vai para o pênalti, são jogos de decisão, vamos deixar esse cara aí, né? Então, se o jogo for para pênaltis, então a gente coloca ele, troca o goleiro, né? E aí? Então a gente precisa ver um outro goleiro para o jogo ali, os 2 tempos de 45 minutos. Tá, então, beleza. Então, joia, tranquilo. Ou seja, você começa a avaliar e ver o que é preciso ser feito. Tá joia? Então, pensem nisso na vida de vocês, né? Lembra que eu falei na primeira aula para vocês que tudo que eu estou dando aqui para vocês, né, a grande maioria, além de servir para uma empresa, serve para a sua vida. E essa é uma aula que serve muito para a sua vida. Então, para você pensar nos seus valores, suas atitudes, no seu conhecimento técnico, a sua capacidade, e começar a ponderar isso. E com o que veio atrás, a gente teve lá o caso clínico de plano de negócios e tudo mais. É importante você bolar essa sua estratégia. É lógico que ela vai mudar com o tempo, né? A estratégia pode mudar e a empresa muda. Só que quando ela muda, ela tem que entender assim, o que eu preciso então que meus funcionários mudem? De repente uma parte dos funcionários vai sair, porque eu mudei o mercado que eu quero atuar e eu mudei a estratégia que eu quero ter, o objetivo que eu tenho, né? Então ela vai abrir mão de alguns funcionários e, em consequência, vai contratar outros. E também pode pegar alguns e falar, olha, agora eu preciso que eu vejo que você tem uma parte das habilidades requeridas, então eu preciso agora que você se desenvolva nessas outras coisas que a gente está indo por um outro caminho. Joia? Tranquilo? Tal. Ou seja, é muito importante você ter isso em mente, até para evitar a frustração de você trabalhar demais dentro de uma companhia sem saber para onde está indo. Isso é muito comum, né? A pessoa trabalha demais e aí de repente é mandada embora. Ela falou, nossa, cara, eu me matava de trabalhar, era o primeiro a chegar, o último a sair, e aí me destrataram, assim, me mandaram embora de um jeito tão assim e tudo mais, sabe? Meu gerente sempre brigava comigo, eu não entendo o que acontece. Né? É normal você ouvir isso, né? E aí é simples, é como se você fosse, a empresa quisesse ir para o norte e você estivesse nadando de forte, abraçadas para o sul. Né? Ou seja, você está indo para o caminho contrário, para um caminho que não é, que você está indo para o oeste, para o leste, né? Para qualquer lado, menos para o norte. Ou seja, você está se desenvolvendo, está trabalhando e batalhando por um caminho que não é o caminho que a empresa quer. Né? Então, isso pode acontecer por alguns motivos. Né, você não entendeu para onde a empresa quer ir. 2, né, o seu superior não transmitiu isso de maneira correta. Né? Ou, de repente, o cara já não gostava de você, a moça não gostava de você e omitiu isso. Né? A gente pode, né, avaliar que existe aí gente que não tem um bom caráter no mercado, né? Infelizmente, mas vamos considerar que isso é um percentual pequeno, né? Vamos pensar numa humanidade positiva. Né? Até porque, até mesmo o mau caráter tem medo de perder o emprego dele. Então ele fala, se eu começar a fazer coisas tão erradas, demais a empresa vai, né? Então vai complicar para ele. Então, também ele segura as pontas. Né? E um terceiro ponto é a própria empresa, ela não tem um objetivo claro de onde ela quer estar e transmitir as estratégias necessárias e aí você não se sentir parte dela, então fica tudo assim, embolado. Então, você está nadando para qualquer lado, mas nadando forte, né? E achando que está certo, mas não está. Então, é um erro também da empresa em comunicar o que ela espera de você. Né? Seja lá qual for os fatores, o resultado é ruim, é infeliz. Porque não pense só em dinheiro, pense na felicidade. Né? O que é a felicidade, entre outras coisas, é você ver que conseguiu também atingir as coisas. É tão bom, por exemplo, você prestar uma prova, ver que tirou uma nota boa, né? Você sonhar com alguma coisa e ver que atingiu aquilo. Né? Não é só dinheiro. Né? De repente, a felicidade, você lá faz uma ginástica e você, vamos dizer que é musculação, você subia, sei lá, um peso de 1 quilo, aí de repente você consegue subir o de 2, né? Então é uma vitória, isso te traz uma alegria. Né? E isso a gente precisa quanto ser humano. Né? Então, a partir do momento que você consegue enxergar o que a empresa espera de você, né? Então isso é extremamente positivo, porque aí você se sente feliz, você sente que tem conquistas e sente que faz parte dessa empresa.
Por isso que mesmo se a empresa for de uma pessoa, você precisa ter isso bem escrito, bem definido, para você ver que você está tendo sucesso no que você faz. E apesar de repente, o universo à tua volta, você olhar uma pessoa, de repente, trocando um carro, a outra fazendo uma viagem, a outra foi trabalhar num lugar importante e tal, você olhar e ver que o que você pensou, você está conquistando, né? E aí você não tem, vamos usar o termo, inveja dos outros, né? E aí você começa a ser feliz, você olha e fala assim, para o que eu pensei, eu vejo do patamar que eu estou, do patamar que eu quero chegar, o que eu preciso me desenvolver, eu estou fazendo. Porque cada um parte de um patamar, cada um tem uma história de vida e cada um começou em algum degrau da escada. Uns começaram já do degrau lá de cima, outros estão começando lá embaixo. O que importa é você sentir que está subindo cada degrau, né? E isso te faz feliz, isso traz resultado, e aí você vai sentindo que você está subindo e cada degrau a mais você se sente agradecido por isso. Isso é extremamente importante, né? E isso que o RH hoje moderno busca trabalhar, porque pessoas felizes, pessoas agradecidas trabalham melhor e em conjunto, então você tem um ambiente bom, um ambiente que as pessoas vestem a camisa nadando todas para a direção que a empresa busca, né? E contentes onde trabalham. Então, não tem coisa pior que trabalhar infeliz, não é mesmo, galera? Né? Então, pensa nisso, porque não é só dinheiro. Por isso que eu tentei desvincular ao máximo essa aula em relação a dinheiro, ao bater cartão. Mas ainda tem o bate-cartão. Tá joia? Bom, para terminar aqui, eu agradeço vocês terem me escutado até agora, né? Que Deus abençoe a todos vocês, né? E semana que vem teremos a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.